Oi, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo do canal que eu tô mostrando o meu rosto. E desculpem se eu ficar olhando muito pra cá em vez de pra cá, mas é porque eu ainda não tô acostumada com esse tipo de vídeo e então, vamos lá. Como vocês já viram aqui no título, eu vim falar hoje sobre o livro Sobreviver, que eu não sei se é sobreviver ou sobreviver, mas ele é livro da Gleisla Garcia e ela é pelo que entendi, ela é uma jornalista da Record. Ela estava fazendo uma série sobre suicídio e ela resolveu fazer esse livro. De acordo também com a série e com todas as pesquisas que ela estava fazendo por trás dessa série. No início, ela fala bastante sobre o fato do suicídio ser um tabu entre a sociedade, porque eu achei uma frase muito interessante no livro até, que ela fala que o suicídio é um mito que ninguém quer falar, ninguém quer discutir sobre. E eu gostaria de explicar essa frase aqui bem rapidinho. É porque basicamente é assim, ela se refere ao suicídio como um mito, porque hoje em dia mito é algo assim que não é comprovado, que as pessoas não acreditam, pelo menos a maioria não acredita. E por não ser comprovado e elas não acreditarem, a maioria das pessoas pensam hoje em dia que o suicídio ele não acontece, que o suicídio ele é tipo impossível de acontecer. Por exemplo, porque uma pessoa se mataria? Isso ele é trazido, ela traz isso logo no início do livro, nas primeiras páginas. Ela fala que até algum tempo atrás a maioria das pessoas elas tratavam o suicídio tentando esconder uma pessoa se matando através de, tipo, uma morte acidental, sabe? E não é acidental, gente. A gente tem que conversar sobre isso. Suicídio não é uma morte acidental e ignore totalmente esse fone aqui, mas é porque ele capta a minha voz melhor e eu tô tendo que falar meio baixo, porque é como um dos primeiros vídeos desse canal, como vocês sabem, eu estou com um pouco de vergonha ainda. Enfim, eu vou falar só sobre algumas partes do livro, para não dar spoiler, mas eu comprei ele assim sem intenção nenhuma de que, eu ia achar super legal e tudo mais, e eu cheguei ao final do livro e eu amei completamente. Eu acho que é um livro bem informacional para pessoas que não sabem muito sobre esse assunto, que é o suicídio. É um livro bem informativo, um livro que eu diria assim para pesquisa mesmo, para conhecer mais sobre o assunto, inclusive diversas coisas eu pensei, eu raciocinei, eu pesquisei sobre as coisas e tipo, eu posso dizer que agora meu conhecimento ampliou até mais. A capa do livro ela é assim, ela é super bonita e aqui nessa frasezinha de baixo ela diz o seguinte: como jovens e adolescentes podem sair do caminho do suicídio e reencontrar a vontade de viver. Eu vou falar sobre pelo menos 5 tópicos do sumário, que são esses daqui. Então, no caso, são os sobreviventes, como uma baleia nem um pouco azul, porque ele também trata sobre o caso da baleia azul, que ficou em recorrente em 2017. Os condutores da morte, encontro com o psicopata e o modelo flautista de Hamelin e a baleia cibernética. Tá, o livro ele começa com uma leve introdução sobre o peso do tabu. E todo novo capítulo ele tem essa capinha aqui. Essa capinha não. Essa folha assim parece meio manchada, eu achei ela super bonitinha e tal. Aí ela vem falando que ela é da equipe da Record, que ela é uma jornalista, que ela foi chamada para fazer essas pesquisas para a série depois que saiu a série 30 Reasons Why. E aí no final é aquela mesma capinha e normal. Aí começamos com o capítulo 1, os sobreviventes. E todo início de capítulo ele tem uma espécie de frasezinha, que no caso aqui é uma frase de Carla Hidalgo, que ela é uma sobrevivente, no caso. Aí ela fala, tipo, cansei de inventar histórias, cansei de esconder cicatrizes, cansei da insistência do tabu, da prevalência do preconceito. Cansei de proteger as pessoas da própria curiosidade.
e do medo de descobrir a verdade. Sempre quis ser invisível, mas cansei de camuflar. Então, é assim uma coisa bem pesada, se você for parar pra pensar. Quem não é capaz de, tipo, pesquisar sobre suicídio e aguentar tudo, é bem complicado um pouco. Mas ele vem falando de já alguns casos de suicídio. O livro traz bastante isso. São diversos casos de diversas variedades. Um fato para eu ter diminuído, não ser um livro 10 de 10, na minha opinião, foi porque todos os casos em que ele trazia, os pais, eles apoiam, os pais estão ali, sabe? Tipo, pode ser que antes dele tentar o suicídio não estejam, mas depois que tentou o suicídio, os pais estão ali, estão ajudando e tal. E temos alguns casos, na realidade, que não são bem assim. E eu senti um pouco de falta disso. Bom, uma coisa bem interessante que a gente não para pensar é que o suicídio ele não ocorre somente entre jovens, mas também entre idosos. Principalmente em idosos não, né? Porque antigamente ocorria muito com idosos e só atualmente que tá acontecendo mais com jovens. E ele diz que, tipo, a partir do momento que a velhice vai chegando e a vida meio que vai pesando os idosos, eles começam a perder sua vontade de viver. Eles não têm um objetivo de vida, porque a vida tá acabando, afinal de contas. Então, tem uma grande taxa também de suicídio de idosos. Enfim, esse primeiro capítulo, ele traz algumas histórias de pessoas que tentaram suicídio e sobreviveram, que é por isso que se chama Os Sobreviventes. E uma coisa também que eu achei bem interessante no livro é que ele traz os bloquinhos de informações assim, tá vendo? E aí eles trazem diversas informações. Por exemplo, esse aqui tá falando que o Brasil é um dos países com maior número de farmácias por metros quadrados. E muitos brasileiros, eles têm um hábito de manter medicamentos estocados em casa, o que não poderia acontecer, já que facilmente alguém que está querendo se suicidar pode pegar esses medicamentos e tomarem. E aí, ele dá exemplos de telefones de emergência que vocês podem ligar. E aí, daqui, ó. É bem informativo. Eu gostei bastante disso nesse livro. E aí, o segundo capítulo é como uma baleia nem um pouco azul. E aí ele vai contando como é que surgiu essa coisa da baleia azul, onde foi que ela surgiu, como ela se propagou e como teve efeitos sobre jovens, como chegou ao Brasil e essas coisas todas, sabe? E aqui mais uma vez, bloquinhos informativos, que são tipo curiosidades. Aqui ele fala, por exemplo, que induzir alguém a se suicidar é crime, então fiquem atentos. Aí depois desse capítulo vem o terceiro, que é Os Condutores da Morte. Eu achei isso bem interessante, que eles foram fazer uma entrevista. Uma entrevista não, eles pegaram e foram atrás de um desses caras da baleia azul e eles fizeram um encontro com esse cara e uma jornalista foi lá se fingindo de uma garota. E esse cara acabou sendo preso, então é um caso assim bem interessante para vocês lerem. Aí aqui diz, tipo, o que é um psicopata, porque a maioria das pessoas não sabem o seu significado realmente. Traz prints das conversas também. Aí aqui uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o perfil de um psicopata, ele dá alguns perfis aqui, então... Gente, eu não tô falando muito, eu tô falando só por cima mesmo pra não ter que dar spoiler do livro muito, sabe? Porque só quem lê vai entender realmente. Aí tem o encontro com o psicopata, que é o capítulo 4, e é a parte que a menina lá, a estagiária, ela vai se encontrar com o psicopata e eles têm uma conversa e pá. E aí vem o capítulo 5, que é um dos meus preferidos, que é o modelo moderno flautista de Hamelin e a baleia cibernética. É um dos meus favoritos por falar do conto do flautista de Hamelin. Eu não sei se é assim que fala, mas mas enfim. Eu já tinha ouvido esse conto há um tempo e ele é bem interessante se você for parar pra pensar. E pra quem não conhece, eu vou deixar um link aqui na descrição pra levar uma história dele e vocês leem lá bem rapidinho. Aí aqui eu até dei umas passadas de lápis por cima, sabe? E aí ele traz algumas informações sobre, por exemplo, o ROC. Fala sobre o ROC, que é um código de prevenção ao suicídio. Aí ele tem R de risco, O de ouvir e C de conduzir. E aqui fala um pouco do ROC, de
quem foi que criou, como foi criado e tal. Então, quem quiser saber, vai lendo aí. Enfim, o livro ele é bem informativo, é bem interessante de se ler. Como eu disse, eu só não dou 10 de 10 porque, na minha humilde opinião, faltou um pouco de histórias em que não há o apoio familiar. Então, é isso. Se vocês gostarem do vídeo e quiserem mais resenhas de livro, vocês deixem bastante curtir e se inscrevam no canal. Eu espero ter o apoio de vocês aqui. Então, a próxima resenha de livro vão ser as 7 divas do século XX. Então, se vocês quiserem saber, não se deixem de se inscrever no canal.